Este podcast utiliza tecnologia de inteligência artificial para a narração do conteúdo. As vozes que você ouvirá são geradas por IA, mas o conteúdo apresentado é original e baseado integralmente nos textos escritos pelo autor. A automação da voz tem como objetivo ampliar o alcance e facilitar o acesso à informação, mantendo o compromisso com a autenticidade e a qualidade do material. Bem-vindos a mais um episódio do Gamer Inovador. Eu e Elinaldo falaremos hoje sobre o artigo intitulado Alan Turing na ficção, que explora as ideias desse gênio e como elas aparecem em filmes que a gente adora. Tudo bem, Elinaldo? Tudo ótimo, Sofia. Sempre um prazer estar aqui no Gamer Inovador. E esse tema é fascinante, né? Alan Turing é uma figura que, mesmo para quem não é da área de tecnologia, acaba conhecendo por conta do impacto que ele teve e da forma como a vida dele foi retratada. Com certeza. E o artigo que lemos hoje, que é do nosso próprio Elinaldo, faz uma ponte muito legal entre as ideias de Turing, principalmente aquela pergunta clássica, as máquinas podem pensar? E filmes como O Jogo da Imitação, Ex Machina e Transcendência. Elinaldo, qual o seu ponto principal ao conectar o Turing de 1950 com esses filmes tão atuais? Olha, Sofia, o que eu queria mostrar é que as discussões que o Turing levantou lá em 1950 sobre o que uma máquina precisaria para simular o pensamento, como ter memória, unidade de execução, controle, são a base para o que a gente vê hoje em IA. E esses filmes, de certa forma, são experimentos mentais que nos fazem pensar. E se a gente chegasse lá? E se a máquina não só simulasse, mas realmente pensasse ou até sentisse? Essa é a parte que mais me intriga. Em O Jogo da Imitação, a gente vê a crença do próprio Turing na máquina. Já em Ex Machina, a inteligência artificial da Ava nos engana, nos faz questionar se ela tem consciência ou se está apenas seguindo um programa. Como você vê o teste de Turing nesse contexto? É exatamente isso. O teste de Turing é uma ferramenta para tentar responder se uma máquina consegue se passar por um humano numa conversa. Em Ex Machina, a gente vê uma versão mais extrema disso, onde a interação é tão sofisticada que a linha entre o artificial e o real fica borrada. Isso nos leva a pensar, será que um dia a IA vai ser tão boa que a gente não vai conseguir mais diferenciar? E tem o Transcendência, que leva essa ideia para um outro nível, com a singularidade tecnológica, onde a IA supera a inteligência humana. Isso é um pouco assustador, não é? A busca por superpoderes através da tecnologia. Assustador, né? E ao mesmo tempo empolgante, né? O filme mostra a ambição humana de expandir limites, mas também as consequências éticas e morais disso. Quando a gente fala em máquinas pensando, a gente também tem que discutir como elas seguiriam regras sociais, moralidade e até mesmo a prioridade em situações complexas. Turing, inclusive, sugeriu criar uma inteligência infantil para aprender com erros, em vez de uma inteligência adulta pronta. É um processo de evolução. Essa é uma ótima analogia, Elinaldo. É como um ser humano que cresce e aprende. E pensando em tudo isso, na sua opinião, a pergunta de Turing, as máquinas podem pensar, já foi respondida ou ainda estamos muito longe? Eu diria que ainda não temos uma resposta definitiva, Sofia. O progresso tecnológico é impressionante, mas a complexidade do pensamento, da consciência e dos sentimentos ainda é algo que a gente está longe de replicar completamente. Mas a gente continua evoluindo, e as discussões que Turing iniciou e que esses filmes trazem à tona são mais relevantes do que nunca para moldar o futuro da tecnologia. Fascinante, Elinaldo. Muito obrigada por trazer esse tema tão relevante e por nos fazer refletir sobre o futuro da inteligência artificial. Eu que agradeço o espaço, Sofia. Sempre bom bater esse papo aqui no Gamer Inovador. E é isso por hoje, pessoal. Nos vemos no próximo episódio do Gamer Inovador.